Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Nós poderíamos passar horas nesse lugar. We can spend hours in this place. Nós passaremos horas nesse lugar. We will spend hours in this place. Obrigado porque o Senhor está mudando a história de famílias. Thank you because you are changing the stories of so many families. Obrigado porque o Senhor está ativando pessoas. Thank you because you're activating people. Obrigado porque o Senhor está mudando uma igreja. Thank you because you're changing a church. Obrigado porque o Senhor está mudando uma cultura. Thank you because you're changing a culture. Obrigado porque o Senhor está mudando uma cidade. Thank you because you're changing a city. Obrigado porque o Senhor está mudando uma nação. Thank you because you're changing a nation. Obrigado, Jesus, Thank you, por Jesus, fazer parte disso. to be a part of this. Nós honramos ao Senhor mais uma vez. We honor you one more time. Fala conosco. Speak to us. Usa a minha vida. Use my life. Usa a vida da Natália. Use Natalia's life. Que possamos ser apenas That we instrumentos could be only instruments para a manifestação da sua to glória. manifest your glory. Fala conosco, Espírito Speak Santo. to us, Holy Spirit. É o que te pedimos. That's what we ask. Em nome de In the name Jesus. of Você pode dar Jesus. sua melhor salva de Can palmas you ao give nosso him Deus your nessa manhã. best applause Você this pode exaltar o morning? nosso Deus com Can you alegria nessa exalt manhã. His name with joy Você pode this dar o seu morning? melhor glória a Deus, o Can seu you melhor give your aleluia best nessa manhã. glory to God, your best Seja exaltado, hallelujah? Jesus. Be exalted, Jesus. Aleluia. Hallelujah. Quantos apaixonados por Jesus nós How temos many nessa in manhã? love with Jesus do we have this morning? Hoje tem mais de 2 pessoas. Today we have more than 2 people. Algumas semanas atrás, A few weeks ago, eu tive a oportunidade de estar ministrando em outra igreja. I had the opportunity to minister to a different church. E eu já expressei a minha alegria em poder servir o corpo de Cristo. And I already expressed my joy to serve the body of Christ. Mas eu vou reafirmar isso. But I'm going to reaffirm that. Eu amo poder servir aos meus irmãos. I love to serve my brothers and sisters. Eu amo poder ver o que o Senhor faz de maneiras diferentes. I love to see what He does in different ways, Em pessoas in diferentes, different people, com culturas with diferentes, different cultures, em lugares and diferentes. different places. Por isso que eu volto a dizer, o que o Senhor tem para essa cidade That's why I say what the Lord has for this city é único. is unique. Assim como o que o Senhor tem para outras cidades Just like He has for other cities, também é único. it's also unique. Nós precisamos honrar aquilo que o Senhor tem derramado sobre essa casa. We must honor what the Lord has given over this house. E quando eu falo sobre essa casa, eu não falo sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada um daqueles que estão se colocando nesse lugar. And when I say this house, I don't mean my life, but everyone's life here. Como a Sam disse, isso é apenas o resultado Just like Son says, this is just a result de uma semana de busca, of a week of seeking de Him, horas of hours investidas, invested, não gastas, not wasted, mas spend our time but to spend and invest our time em relacionamento com o Senhor. in relationship with the Lord. E a palavra também diz And the Word also says que sem fé é impossível agradar ao that Senhor, without faith it's impossible to please the Lord, porque os que dele se aproximam because those who seek Him precisam crer que ele existe must believe that He exists, e ele é galardoador and He is a rewarder daqueles que o buscam. of those who seek Him. É inevitável você buscar a presença do Senhor There's no way that you seek the presence of the Lord e não encontrá-lo. and not find Him. A própria palavra diz: bata The Word says, knock, e a porta será and the aberta. door shall be open. Procure e encontrará. Seek and you will find. Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que nasceu em um desses momentos. Today I want to speak to you about a word that was generated during one of these moments. E provavelmente ela nasceu na semana passada. And probably it was born last week. E foi numa conversa com um adolescente de 17 anos. And it was in a conversation with a teenager that's 17 years old. Sabia que nós precisamos ouvir os nossos jovens? Do you know that we must hear our teenagers? Talvez tem gente dizendo assim: que é isso, pastor? Some people might say, what? Eles têm perguntas. They have questions. E um adolescente me perguntou assim: pastor, And a teenager asked me, Pastor, em Tiago, in James, capítulo de número 2, in chapter 2, aí eu falei assim: ué, I said, what? essa pergunta é diferente. That's a different kind of question. Porque normalmente a gente não vê adolescentes perguntando sobre a palavra. Because normally we don't see teenagers asking about the word. Mas sabe por quê? But you know why? Porque muitas vezes nós não geramos isso dentro das nossas Because casas. sometimes we don't generate that inside our house. Eu tive a oportunidade de estar
com uma família na última semana. I had the opportunity to be with a family last week. E esse adolescente de 17 anos And this youth of 17 years old estava ouvindo eu conversando muita coisa com o seu pai. was hearing me speak a lot of things with his E, father. e, e foi muito interessante que nós conversamos sobre muita And it coisa. was interesting because we spoke about a lot of Ele things. viveu outras realidades no mundo, They live different realities in the world, outras realidades religiosas no mundo. different religious realities. E ele também estava perguntando muita coisa. And he was also asking a lot of things. Aí daqui a pouco o menino falou assim, pai, agora é minha vez. And suddenly the son said, now it's my E turn. parecia que eu estava num programa de televisão. I felt like I was on a TV show Porque eu não sabia qual era a pergunta que ia vir, because I didn't know what question was going to mas eu come, sabia que eu ia ter que dar uma but resposta. I knew I had to give a response. E aí, existiam alguns momentos na conversa And there was some moment in the conversation. que eu falei assim, para ser sincero, I said, to be sincere, isso aqui eu ainda não sei responder, this I don't know how to answer, mas eu tenho buscado no Senhor. but I will seek the O dia que eu Lord. tiver uma resposta, And the day that I have an pode ter answer, certeza que a gente conversa sobre you isso. can be certain we will talk about this. E ele veio com essa pergunta para mim, pastor, em Tiago, capítulo de número 2, And this is his question. He says in James chapter 2, a palavra vem dizer para mim e para você, the word comes to say to me and to e you, quase que eu falo, amen. and I almost said amen. A palavra vem dizer para mim e para você que a fé sem obras é morta, That faith without deeds is dead, mas a salvação também não é por obras. but the salvation is also not by deeds. E aí começou uma série de perguntas na mesa. And there was a series of questions at the table. E à medida que eu ia respondendo as suas perguntas, And as I answered his questions, mais perguntas saíam. more questions came out. E ele já estava achando que eu era o Gemini ou o ChatGPT. And he was already thinking that I was ChatGPT. Aí eu teve uma hora que eu falei assim, calma, vai devagar. I said, wait, hold on, let's go preciso pensar slowly. pouco. I need to think a little bit. Ok? E eu lembro que isso começou a gerar curiosidade no meu coração. And I remember that this started to generate curiosity in my heart. Porque no meio do nosso povo, Because in the midst of our people, como igreja, as a church, nós temos pessoas de todas as realidades we have possíveis. people of many different realities. Talvez para você pode parecer algo simples e comum, Maybe for you it can be simple and common, mas para algumas pessoas podem não ser. but for other people it may not be. E quando eu penso na igreja de Atos, por exemplo, And when I think about the church of Acts, e a gente fala muito como liderança sobre conseguir gerar uma igreja como a igreja de Atos. and as a leadership, we talk a lot about how to generate a church like a church of Acts. E eu não sei se você sabe, mas para ter uma igreja como a igreja de Atos, I don't know if you know, but to have a church like a church of Acts, teremos problemas como a igreja de Atos. we would have problems like the church of Acts. E um dos problemas da igreja de Atos era And one of the problems of the church of Acts was a diversidade de the cultura, diversity of culture, a diversidade de conhecimento, the diversity of knowledge, uma diversidade de pré-conceito da and a palavra. diversity of preconception of the word. Então eu não posso simplesmente dizer assim, ó, como diz lá em tal lugar. So I just can't say just like there is Como in a você certain place, já sabe. like you know, E muita gente olha para mim e fala assim, pastor, eu não sei. and many people will look at me and say, I don't know, E tá tudo bem. and it's okay. Porque como corpo de Cristo, Because the body of Christ, nosso papel our é job fortalecer uns aos is outros. to strengthen one E another. foi sobre isso que eu preguei na semana And that's passada. what I preached last week. Eu falei sobre unidade, I talked about unity, eu falei sobre espírito, I talked about spirit, eu falei sobre I verdade talked about truth, e eu falei sobre corpo. and I talked about body, Isso. Eu falei igreja. and I talked about the church. Isso. Thank you. Tá vendo? Os irmãos estão lembrando a You palavra. see, people are remembering the word. Mas o ponto é esse. But this is the point. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou de maneiras diferentes. We must understand that the Lord called us for different areas. E eu falei isso na semana passada. And I talked about that last week. Diferentes dons, Different gifts, diferentes ministérios, different ministries, diferentes formas de atuação. different ways of working. 1 Coríntios capítulo de número 12. 1 Corinthians chapter Foi o 12. que a gente leu na semana That's passada. what we read last week. Mas hoje eu quero trazer um texto em específico But today I want to read a specific text com base na pergunta de um adolescente de with 17 anos. a base of a question of a 17-year-old. E a resposta que eu dei para ele foi: você usou o texto de Tiago, capítulo de número 2. And the answer I gave him was, you used the text in James chapter 2. Então eu vou usar o texto de Tiago, capítulo de número So I'm 2. going to use that text. Só que antes de você me fazer a pergunta em específico, But before you make that specific question, você vai ler o texto junto comigo. you're going to read the text with me. Tiago, capítulo de número 2, verso de número 14. James chapter 2, verse 14. Tem muita coisa boa no versículo de número 1, né? There's a lot of good things in verse 1. Vamos deixar só, just for record, vamos só ler, só para Let's deixar. just read just to just have it on Meus record. irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, não façam diferença entre pessoas. must not show favoritism. Nossa, favoritismo, olha que bênção. Tratando com parcialidade. A gente já podia acabar aqui, We né? could end it here, Mas não é sobre isso a palavra hoje. but that's not the word today. Pode ser a palavra da noite, It seria could legal. be at night. We never know. Então, verso de número 14, a palavra fala: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Acaso a fé pode salvá-lo? Can such faith save them? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia e você lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, Suppose a brother and a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about it, sem poder lhe dar nada, de que adianta isso? their physical needs, what good is it? Assim também a fé, por si, se não for acompanhada de obras, está morta. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. But someone will say, you have faith, I have deeds. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? You foolish person, do you want evidence that faith without deed is useless? Não foi Abraão, como nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. And the scripture was fulfilled that says Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. E ele foi chamado amigo de Deus. And he was called God's friend. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada por obras quando acolheu os espias e fez dela sair por outro caminho? In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. As the body without the spirit is dead, so faith without deed is dead. Pai, obrigado por essa manhã. Father, thank you for this morning. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor. One more time, we thank you, Lord. Pedimos, Espírito Santo, We ask, Holy fale aos Spirit, nossos corações, speak to our hearts, como já foi pedido nessa manhã. just like we asked this morning. Usa minha vida e a vida da Natália. Use my life and Natalia's Pai, que as life. nossas limitações não impeçam o Senhor de Father, that fazer. our limitations doesn't impede us from doing. Que a limitação dos meus irmãos não impeça os de That receber. the limitation of our brothers and sisters Mas que a sua doesn't palavra seja limit them liberada to como receive. vida nessa manhã. But that your word is given as life this morning. Assim nós oramos em nome de This Jesus. we pray in the name of Jesus. Amém. Amen. Talvez você já se perguntou sobre isso. Maybe you already asked yourself about this. Não, mas, pastor, calma aí. No, Pastor, hold on. Se a palavra está dizendo que eu preciso de obras, If the word says that I need deeds, então eu apenas vou fazer e vou ser salvo. then I'm just going to do and be saved. Mas talvez você pode dizer: não, pastor, o que eu aprendi a vida inteira é que pela fé eu sou No, salvo. Pastor, what I learned Mas my eu whole acabei life de is, ler que apenas pela fé não serei. but faith I will be Porque eu saved. preciso de obras. But I also need deeds. Mas aqui existe algo. But there is something here. Porque normalmente nós queremos anular uma coisa pela outra. Because sometimes we want to annul one thing for the other. Esse é um hábito comum de And that's a todo normal crente. habit of every Christian. A gente gosta de pegar uma coisa We like to take one thing e esquecer do que já foi dito. and forget what the other things were said. Por exemplo, ele me perguntou assim: pastor, é outra pergunta dele. For example, he said, Pastor, Mas e as outras realidades da lei? but what about the other realities of the law? Mas e as outras coisas que Jesus falou? The things that Jesus said. E como eu já disse algumas vezes aqui, And like I said a few times here,
A lei era uma sombra The law was a shadow daquilo que haveria de vir, of what Jesus. was going to come, Jesus. A lei é o cumprimento The law was the fulfillment, da graça e do favor de the Deus grace and favor of God manifestado nas obras de Jesus. manifested in the works of Jesus. E talvez você fale assim, não, eu vou para a igreja, Maybe you say, no, I'm going to go to church. eu creio em Deus, I believe in God. que bom. It's good. That's good. Por quê? Why? Porque a gente acabou de ler que até os demônios creem Because we just read that even the demons believe e tremem. and shudder. E agora eu vou falar algo que pode parecer difícil, Now I'm going to say something that might sound hard, mas às vezes a gente consegue ver demônios but sometimes we can see devils com mais temor do que crentes. with more fear than the Christians. Não sei se você entendeu. I don't know if you understood. Não aqui nessa igreja, amém? Not in this church, Yes. amen. Mas a gente consegue perceber But we can notice em algumas in a situações few situations que os demônios that the demons, têm mais temor do Senhor they fear more the Lord do que os filhos de Deus. than the Son of God. Não, the pastor, sons of God. mas a gente precisa entender que se o Filho nos libertou, nós But we must verdadeiramente somos understand that livres. if He has given us salvation, then we are free. Mas a palavra também fala em Provérbios But the word also says in que o temor do Proverbs Senhor that the fear of é the o Lord princípio da is the sabedoria. beginning of wisdom. Não é uma coisa pela It's outra. not one thing or the other. São palavras liberadas, There are words that are onde nós given precisamos entender that we must e understand viver o cumprimento and delas. live it in fulfillment. Você está entendendo o que eu estou Do you falando? understand what I'm Hoje eu saying? falo com você uma fé morta. Today I talk about you a dead faith. Hoje eu falo com você sobre uma fé morta. Today I talk to you about a dead Ele faith. usa o exemplo de Tiago, é maravilhoso. He uses this example in James is amazing. Você lembra quem que é esse Tiago? You know who this James is? Exactly, o irmão de Jesus. The brother of Jesus. Ou seja, ele viu muita coisa. He saw a lot of things. Ele ouviu muita He coisa. heard a lot of things. Mas, de maneira específica, But in a specific way, a gente vê Tiago falando para uma igreja. we see James talking to Ele the vem falando para church. crente. He talking to Christians. E agora eu vou te falar algumas coisas que como igreja você não sabia. Now I'm going to speak to you about a few things that as a church you may not know. Ele acabou de falar que como um corpo sem espírito He just said that a body está without a morto, spirit is dead. uma fé sem obras está A morta. faith without E deeds isso is era uma dead. discussão da And época. that was a discussion at Porque the até time. hoje pessoas falam assim, então ele está discordando de Paulo. So because today people also say, well, he is not in agreement with Paul. Mas Paulo não está discordando de Tiago. But Paul is not in disagreement Pelo with contrário, James. é a mesma The revelação contrary, it's the same revelation Expressa de formas diferentes. expressed in different way. O que Paulo fala em Efésios capítulo de número 2 é: What Paul says in Ephesians chapter 2 is, a sua obra your deed não te salva. doesn't save you. A fé não é por obras. The faith is A not salvação for, não é por obras, the salvation is not para for que work. ninguém se glorie. The salvation is not for deeds, so no one can glorify himself. É isso que o apóstolo Paulo fala. That is what Apostle Paul is saying. Agora pega esse entendimento, Now get this understanding. que a salvação não é por obras. The salvation is not by deeds. É claro que a salvação não é por obras. Of course salvation is not A by salvação deeds. foi por uma apenas exclusiva obra. Salvation was by one exclusive deed. Não minha e não sua, Not mine, not yours, mas de Cristo. but of Christ. A palavra também diz em The Romanos word also says in Romans que para que nós possamos ser salvos, that can we be saved, nós precisamos crer com o we must coração believe with our e hearts com a boca and confessar. with our mouth confess. Às vezes nós complicamos coisas que são fáceis Sometimes we complicate things that are simple e dificultamos coisas que são and simples. we make things complicated Ou that melhor, should be Wait, what? Falei a mesma coisa, yeah. Yeah. Nós dificultamos as coisas que são fáceis. Wait, hold on. Yeah, sorry. Yeah, sorry. A gente faz as coisas fáceis ficarem difíceis We make simple things hard. e as coisas difíceis ficarem fáceis. You got it. You got it. Não, vai ter que sair. A gente faz as coisas simples ficarem difíceis We make simple things hard quando nós precisamos deixar as coisas difíceis. when we must leave hard Simples. things Yeah. simple. Yeah, we got it. Ai, Deus, obrigado. Thank you, Jesus. Tem coisa que é tão simples There are things that are so simple e a gente dificulta, and we make it difficult. mas tem coisa que o Senhor, através do Espírito Santo, But there are things that the Lord, through nos the traz Holy clareza Spirit, de coisas He complexas brings us clarity
through e complicated nos things. dá realidades simples, And nos He mostra gave de maneira us simples. simple realities. He shows Então, us de maneira very simply. simples, para que a gente possa entender a salvação, é crer e confessar. So in a very simple way, to understand salvation, you must believe and Uma vez confess. que você acessa isso pela fé, Once you access that through faith, agora começa uma nova vida. now you start a new life. E essa vida pelo Espírito And this life by the Spirit é vivida pelo is Espírito lived by the e Spirit manifesta a sua and fé. manifests your faith. E agora nós precisamos entender And now we must understand que uma fé que diz que está that viva, a faith that says that is alive sem obras, with no deeds é morta. is dead. Vou dar um exemplo. I'm going to give you an example. Você sabia, Did you know, se você fizer qualquer busca na internet, if you search anything online, eu não tem vários dados que eu podia te dar aqui. there could be a lot of data that I can Desde give you here. 2023 até 2025 esse dado. Since 2023 and 2025, Ou seja, não estou falando de um período muito longo. I'm not talking about a long Estou falando de period of coisas time. recentes. I'm talking about recent things. Nós conseguimos obter alguns dados sobre igrejas. We can have a few data information about churches. Existe algo na filosofia chamada regra de Pareto ou lei de Pareto, matemática. There is a philosophy that says the Pareto. rule of Pareto. What is that? What is that? É uma matemática It's mathematics que responde em 80 a 20. that responds in 80-20. Tá ficando difícil essa palavra, não tá não, fica tranquilo. We're going to simplify it. De 100%, Of 100%, 80 não fazem nada. 80% does E nothing. apenas 20% And only 20% executam aquilo que, na verdade, 100% deveriam fazer. executes only what 100% should be done. Eu estou falando de uma realidade do mundo, I'm talking about a reality in the world, ok? okay? Isso é matemática. That's math. Tem variações, There's variations, mas é matemática. but it's math. Você pode procurar depois na internet. You can search it online Mas se later. você faz buscas sobre a igreja, But if you search churches, e aí eu comecei a perguntar, Deus, se na semana passada nós falamos sobre corpo, and I said, Lord, if last week we talked about the e body, o Senhor está me falando agora sobre fé e obras, and now you're talking about faith and o que eu deeds, preciso entender? what must I understand? E aí eu fui entender. And I understood. E eu vou trazer alguns números para você. I'm going to bring you a few numbers. Você sabia Did you know que em uma igreja normal, that in a normal church, o número de voluntários semanais the number of weekly volunteers é de 15 a 24% de 100% de uma igreja? is 15 to 24% of 100% of the church? Você sabia que anualmente Do you know that annually não chega a ser 30% o número de voluntários dentro de uma igreja? doesn't come to a point of 30% of volunteers in a church? Você sabia que num ano inteiro Did you know that the whole year a gente não tem a liderança de pequenos grupos de 5 a 8% de toda uma igreja? we don't have the leadership of small groups between 5 De 5 a 8% de toda from uma igreja? 5 to 8% of the whole entire church? Você sabia, que agora eu preciso dar esse dado também, né? Você sabia que de 10 a 15% são you- dizimistas e ofertantes regulares? Did you know that 10 to 15% are regular people who offer and give tithes? O que eu estou querendo dizer para você? What am I trying to say? Porque talvez por muito tempo eu pensei que era uma crise da minha igreja. Because for a long time I thought it was a crisis in my church. Ou melhor, essa igreja não, de outra igreja, amém? Better yet, not this church, another church. Quando eu olhei para isso, When I looked at this, para esses dados, e eu estava escrevendo this sobre data, unidade de serviço essa and semana, I was writing about unity and service this escrevendo um week, capítulo e eu falando sobre isso, writing a chapter and speaking about it. eu falei assim, Deus, o porquê que isso acontece? I said, Lord, why does this happen? O porquê que dentro de uma igreja de 100%, Why in the church of 100% a gente consegue ver we can uma see teoria matemática a mathematical sendo theory comprovada, being proven aonde de 15 a no máximo 20, where 15 25% to 20% fazem a igreja acontecer. make the church happen? Aí sabe o que Deus falou para mim? You know what the Lord told me? Tiago capítulo de número 2. James chapter 2. Uma fé sem obras A faith without deeds é morta. is dead. Então me perdoe. So forgive me. Não sou eu que estou falando. It's not me who's saying Se a this. sua fé não se move, If your faith doesn't não move, serve, doesn't não serve, multiplica, doesn't multiply, a palavra diz the word que a says sua fé é morta. that your faith is dead. Não é fácil a gente ouvir isso, It's not easy to hear that, mas não é para ser fácil. but it isn't supposed to be Isso é easy. difícil. That's the hard part.
Sabe, eu fico imaginando You know, I keep imagining se todos nós, if all of us, de alguma maneira, in a way or another, fizéssemos alguma coisa pelo did reino something for the kingdom. e não por mim, And not for me. não por uma placa de uma Not igreja, for a church sign. não por uma denominação, Not for domination. não por uma série de regras, Not for a set of mas rules. pelo seu amor e conhecimento a But for Deus. your love and knowledge of God. Sabe o que talvez You aconteceria? know what probably would happen? Talvez a sua casa já teria sido alcançada há muito Maybe tempo. your house would have been reached a long time ago. Eu nem pedi permissão, I didn't even ask for permission, mas eu vou contar um testemunho. but I'm going to tell a testimony. Há meses atrás, Months ago, uma mãe chegou aqui na igreja a mother came to church e ela falou assim: and she said, "Uau, essa igreja é muito wow, legal. this church is really cool. Era o que eu estava procurando para mim e para minha It's what família. I was looking for me and my family. Pastor, eu tenho filhos, Pastor, I have children, mas meu esposo não vai para a but igreja. my husband doesn't go to church. Mas eu queria tanto servir na But I igreja." wanted to serve a church. Aí a nossa líder de voluntariado, nosso líder de So voluntariado veio falar comigo: our leadership team of the volunteers, "Pastor, o que você acha? she said, Pastor, what do you think? Eles ainda não são casados, They're not yet married. mas você sabe, tem coisas que ainda não bate." There's things that just doesn't fit. Eu falei: esse é o lugar que ela achou para viver o reino de I Deus. said, this is the place she found to live the kingdom of heaven. Sabe o que aconteceu? You know what happened? Ela começou a servir no Kids. She started to serve in the kids department. Daqui a pouco as crianças estavam ali envolvidas. And suddenly the kids were involved. Daqui a pouco o marido dela apareceu no culto Hero. Suddenly her husband just showed up at the hero service. Aí teve um dia que ele veio aqui e se converteu. And there was a day that he accepted Jesus. Aí teve um dia que ele voltou para casa e And there was ungiu a toda a day família dele. he went home and he reunited the whole family. Aí teve um dia que ele começou a trazer pessoas para a And there igreja. was a day he started bringing people to church. Aí teve um dia que eles decidiram se batizar. And there was a day they decided to get Aí baptized. teve um dia que eles decidiram And casar. there was a day that they decided to get Aí teve um married. dia que eles decidiram abrir a casa deles para um And there was a GC. day that they decided to open their house E for a agora small os group. amigos que conheciam eles há anos And now friends that knew them for a estão long sendo time tocados are being touched porque alguém decidiu servir na because igreja. someone decided to serve. Hallelujah. Aí às vezes eu escuto assim: And sometimes I hear this. "Ah, pastor, mas essa pessoa vai servir?" Oh, pastor, but this person's going to serve? Aí eu fico olhando para a pessoa que está perguntando. And I keep looking at the person Aí eu who's me pergunto: asking. será que essa pessoa está servindo? And I ask myself, is that person serving? Aí na minha mente já vem a resposta: não. In my mind, no. 20% 20% de 100 of 100 estão fazendo um trabalho de 100. are doing the work of 100. Ontem, para honra e glória do Senhor Jesus, Yesterday, for the honor and nós glory of tínhamos mais de Jesus, 30 homens we had more than 30 men reunidos, united, orando, praying, clamando, crying, buscando ao Senhor, seeking the Lord, aprendendo sobre sacerdócio, learning to be priesthoods, colocando seus medos e problemas putting their fears and em um problems lugar onde eles in a encontraram. place that they found. Mas rapidamente batendo o So olho, quickly, eu sei que ali a gente tem 20%. I know that there's only 20%. Nós temos hoje como igreja We have today as a church cadastrados registered 245 membros. 245 members. Sabe quantos GCs nós temos? Do you know how many GCs we have? Small groups we have? Nem isso você sabe. You don't know. Hoje eu vim trazer uma palavra para a igreja. Today I came to bring a word for the church. Talvez você queria... Tem gente que reclama tantas vezes das palavras que eu trago. Some people complain a Então lot about essa the aqui é uma palavra words. para a igreja. So this one is for the church. Você não sabe nem quantos GCs tem na igreja? You don't even know how many small groups we Você have não in the sabe nem church. quantas pessoas... Sabe quantas pessoas são necessárias para que esse culto estivesse Do you know acontecendo how many agora? people are needed for this service to No happen right mínimo now? 20 pessoas. At least 20 people. Vou fazer você conhecer eles agora. I'm going to make you know them right now. Todos os voluntários, todos All the agora. volunteers Que servem nesse culto that agora de manhã. serve right now. Corre aqui, rapidão, faz uma Can you fila. run over here? Quick. Rápido. Por favor. Para que esse culto aconteça, For this service to happen, todas essas pessoas disseram sim para o Senhor. all these people said yes to the Lord. Talvez você nunca perguntou o nome deles, Maybe you never asked their names, mas eles conhecem você. but they know you. Porque quando você não vem para a igreja, Because when you don't come to eles me church, perguntam, por que eles não vieram para a they igreja, ask, pastor? why didn't they come to church today?
Obrigado. Você pode voltar para o seu Thank lugar. you. You Celebre can mais go uma back. vez nossos voluntários. Celebrate our volunteers one more time. O que eu estou querendo trazer para você hoje, What am irmão? I trying to bring to you today? A sua fé Your faith precisa ser vivida. needs to be lived out. Ela precisa se movimentar. It must move. Ela precisa fazer alguma It coisa. must do something. Eu não estou falando sobre o número de cultos que você vem para a I'm not igreja. talking about the number of Eu não estou services falando for tanto you de to dinheiro come que você to. entrega. I'm not talking about the amount of money that you Mas é give. impossível você dizer que ama a Deus But it's impossible for you to say that you love e God. você não faz nada para que And isso you do aconteça. nothing for that to É happen. impossível você ver a It's casa dele impossible to come to his house e você não se and movimenta not be em in expandir movement essa and casa. expand this É house. impossível você ver It's pessoas abrindo a sua casa impossible for people to com open their house superlotação de 35, 40 pessoas and numa have people, casa 35, 40 people inside a e house. pessoas que têm casa And grande people that have big houses. nunca se disponibilizaram para dizer minha Never casa está aqui, made pastor. themselves at disposal to say my house is available, Lord. E isso não foge do padrão. And this does not run away from the Porque pattern. quando Paulo vai escrever sobre generosidade, Because when Paul writes about generosity, sabe qual que é a igreja mais generosa? do you know which church is the most generous? A igreja que era pobre. The church that was poor. Ele fala assim, como eu sou grato pela generosidade de vocês. How I am Vocês grateful nunca for your deixaram generosity. faltar nada. You never lacked Nem in para anything, mim, not for nem me, para o and ministério. not even for the ministry. Não faz por mim não, irmão. Don't do it for me. Por favor, não faça por Please, mim. don't do it for me. Faça pelo Senhor. Do it for the Lord. A sua fé precisa ser Your viva. faith must be lived Ela out. precisa gerar It vida. must generate life. Eu contei uma história. I told you one Eu poderia story. contar outras I histórias. can tell you many Eu poderia others. contar a história de adolescentes que vieram aqui para a I can igreja, talk to you about the youth that came to the church, aonde o pai deles nunca pisou dentro da where their igreja, parents never stepped in a church mas before. nesse lugar, But in this por place, causa de traduções em inglês, because of translation famílias in foram English, transformadas nesse families lugar, were transformed viveram cura and nesse lugar. they lived Eu healing in poderia this contar place. inúmeras I can histórias, tell you numerous testemunhos stories, que você nunca ouviu. testimonies that you've never heard. Eu poderia gravar inúmeros testemunhos e ficar passando aqui, I can record numerous testimonies and show you here, mas não é sobre but isso. it's not about that. Eu não preciso estar mostrando o I que a don't- outra mão está fazendo, I don't need to keep showing what the other hand is doing, porque Deus está fazendo grandes because the coisas Lord is doing great e nós things, estamos obedecendo. and we are obeying. O Senhor nos deu vida The Lord gave us e life, nós estamos fazendo a nossa fé valer a and we are pena. making our O faith Senhor nos deu um worthwhile. corpo, The Lord gave us o a Senhor nos deu uma body. igreja He gave us a e nós church. estamos nos And movimentando. we are moving. Por isso que nesses 50 dias de That's why in jejum, these 50 days of fasting, sabe o que nós vamos orar? you know what we're going to Por pray crescimento, for? por For growth, avanço, for por advancement, desenvolvimento, for disinvolvement, porque não dá mais because it can't be para like você this. continuar com a sua fé You morta. cannot have your faith Tem dead. 20% fazendo There's trabalho de 100. 20% doing the work of 100. Não tem só como 20% só do meu corpo funcionar. There's no way of 20% of my body just working. Não existe isso. That doesn't exist. Isso não pode ser uma realidade. That cannot be a reality. Isso não pode ser uma verdade. That cannot be a truth. Ano após ano, Year after décadas year, após décadas, decades after decades, gerações após gerações. generation after Não é generation. possível que ninguém nunca vai se levantar para It's falar, vamos mudar isso em impossible nome de Jesus. that someone doesn't lift up and say, "Let's Vamos change viver uma fé this. viva, Let's live aonde a gera faith that is frutos, alive, aonde a that nossa gives casa é fruits, tocada. where our houses are touched." Cara, a gente precisa viver esse lugar. We must live in this place. Sabe o que Jesus fala em Mateus capítulo de número 5? You know what Jesus says in Matthew chapter 5? Mateus capítulo de número 5. Matthew chapter 5. Eu amo essa passagem. I love this Porque Jesus Scripture. começa o seu ministério because Jesus starts his ministry no Sermão do Monte, in the Sermon of the Mount, trazendo princípios. bringing principles. Não só sobre os judeus, mas sobre o Not povo de Deus que only haveria about de the vir. Jews, but the people of God that Ou were seja, to nós. come. Us. E tem uma aplicação desse sermão And there's an application of this sermon. que está no capítulo 5, no versículo de número 13. And it's in chapter 5, verse Você 13. já conhece de cor. You know this by heart. Mateus 5, verso de número 13, se o time da mídia Matthew puder abrir para chapter mim. 5, verse 13. Ele diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor. He says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness." Você sabe para que serve o sal?
Você já ouviu inúmeras mensagens sobre isso? You know what the salt is for. You've Não heard preciso many dizer que ele messages about it. traz tempero e conserva, It você já brings sabe disso. seasoning and flavor. And Mas it ele diz, conserves. se ele perder o seu sabor, But it says if it loses its saltiness, como restaurá-lo? how can it be restored? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos It homens. is no longer good for anything except to be Ele thrown continua no out and verso de número trampled. 14, dizendo, vocês são a luz do mundo. It says you are the light of the world. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A town built on a hill cannot be hidden. Verso de número 15, ele diz, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. E olha o que ele diz no verso de número 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify the Father in heaven. Pastor, eu amo ao Senhor. Pastor, I love the Lord. Eu creio no Senhor. I believe in the Que Lord. bom, até o demônio crê. That's great. Even the devil does. E como eu disse, até os demônios temem mais ao Senhor do And que os like I crentes. said, the devil also fears the Lord more Pastor, o than que many você quer dizer com Christians. isso? Pastor, what do you Eu mean quero by dizer que that? tem um monte de crente brincando com o I pecado. said there's a lot of Christians playing around with sin. Irmão, está na hora de você acordar. It's time for you to wake up. Você não foi chamado You are not called para ser uma nova criatura, to be a new viver uma vida creature, velha. living an old Uma nova life. criatura para estar presa ao pecado. A new creature needs to have a new life. Não, mas não dá nada. Vai brincando. Keep playing around. Keep playing around. Continua brincando. Não dá. Nós precisamos, igreja, You can't. nos mover. As a church, we must move. Nós precisamos entender que não é apenas Tiago que está falando. We must understand it's not only James, Não é Paulo que está falando. it's not only O Paul. próprio Jesus está falando. Jesus said Que o Pai that the Father seja glorificado be glorified através das suas obras. through your A deeds. pergunta que eu faço para The você é question I essa: ask you is, quais são as suas obras? what are your deeds? Quais são as suas obras? What are your deeds? Estou trazendo uma palavra para a igreja I am hoje. bringing a word for the church Quais today. são as suas obras? What are your deeds? O que você está fazendo para o reino de Deus? What are you doing for the Eu kingdom amo o of reino God? de Deus. I love the Você kingdom não of fez God. nada para You demonstração don't de do amor. anything to Eu demonstrate amo o that Senhor. love. I love the Você não está Lord. disposto a gastar a sua vida ao But Senhor. you're not able to serve. Eu amo o Senhor. I love the Você não Lord. está disposto a gastar uma hora da sua semana You don't even spend an hour of your week servindo outras pessoas. serving others. Eu não vim aqui para dizer se você é crente ou não. I didn't come here to say if you're a Christian or not. Eu vim dizer que a sua fé sem obras é morta. I came to say that your faith with no deeds is dead. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Meu convite para você hoje My invitation for you today, não é para você servir. it's not for you to serve. Eu espero que você comece a servir. I hope, though, that you start to serve. Mas meu convite não é para você servir. But my invitation is not for you to serve. É para que de uma vez por todas Is that for once and for all, você deixe de ter uma fé morta that you stop having a dead e faith comece a viver uma fé verdadeira e and you viva, start to live a living aonde faith gera frutos. where it generates fruits. Eu volto a dizer, I come back to say, se você começar a viver uma fé viva, if you start living a faith that is sabe qual que é o alive, primeiro lugar que vai ser tocado? you know what the first place that's going to be A touched? sua casa. Your home. Sabe qual é o primeiro lugar que vai ser tocado? You know the first place that's going to be touched? A sua empresa. Your business. Uma fé viva, A living faith, não uma fé morta. not a dead faith. Se coloca de pé no teu lugar nessa Stand manhã. up in your place this morning. Uma palavra simples? A simple word, Talvez. maybe, Mas eu amo quando o Senhor faz coisas difíceis de maneira simples. but I love when the Lord does hard things in a very simple way.
Você pode fechar os seus olhos? Can you close your eyes? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar, levante suas mãos a Ele. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. E que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa para você, Jesus. Pode morar aqui. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo. Nós queremos mais a tua presença, Deus. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, a minha vida, os meus dons, os meus talentos, somente a ti. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, bem. Vamos dançar. Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Como amamos tua presença. E levante suas mãos, declare mais uma vez: tem fogo. Tem fogo nos olhos. E eu não imagino a beleza do Senhor. Revela-nos a tua beleza, revela-nos tua santidade. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Levante as suas mãos essa manhã. Pai, obrigado pela tua graça. Father, thank you for your grace. Obrigado pela tua fidelidade. Thank you for your faithfulness. Obrigado pelo seu amor. Thank you for your love. Obrigado porque hoje o Senhor nos leva a esse lugar Thank you because you take us to this de place entendimento of understanding. que o Senhor conta conosco That you count on us. para que a sua casa cresça. That your house grows. Que o Senhor conta conosco That you count on us. para que o teu reino venha, That your kingdom para que ele come. seja That it estabelecido can be established nessa cidade, in this city. nesse povo, In this- nessa with this igreja, people, with these people, nessa nação. in this Obrigado, nation. Jesus. Thank you, Jesus. Você pode levantar as suas mãos em Can posição you de lift up your receber? hands to Pai, receive? obrigado. Father, thank you. Obrigado por essa palavra. Thank you for this Que word. ela possa ser como That semente could be like seed jogada em terra boa, grown in good que soil, possa gerar frutos that can generate e frutos eternos. and eternal fruits. Obrigado por cada um daqueles Thank you for everyone, que tem se Lord, colocado nesse that lugar has put themselves in this place de servir. to serve. Obrigado por todos aqueles Thank you for all of those que virão a esse that lugar, will come to this que place, estarão servindo. that will Que o serve, Senhor os abençoe, that you bless que o Senhor os them, recompense, that you reward que o Senhor them, os fortaleça, that you strengthen que à them, medida que eles possam entregar, that the more they give, o Senhor possa entregar ainda that you mais. can give even more, Lord. Que a graça e o favor do Senhor That the grace and e favor sejam of the conosco Lord hoje eternamente. can be with us today Em nome and de eternity. Jesus. In the name of Amém, Jesus. amém, amém. Amen.